do Senhor para todos. Esta noite estamos mais uma vez aqui com esse canal e aqui nós iremos transmitir esta noite mais uma vez a palavra de Deus. Mas antes de nós transmitirmos a palavra de Deus para você que vai nos assistir aqui esta noite, eu queria orar para nós agradecermos a Deus por este dia que Deus tem nos dado, por essa honra que Deus tem nos honrado, mesmo nós sendo pecador, mas Deus tem nos honrado mais uma vez, nos concedendo o dia, e com certeza Ele irá nos conceder esta noite que está por vir, tão maravilhosa. Feche os seus olhos onde você está agora nesse momento, e nós iremos orar a Deus. Amado Deus e soberano Pai, Pai, muito obrigado, meu Deus, por este dia que o Senhor tem nos concedido. Pai, queremos agradecer ao Senhor, também, meu Deus, por este pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Pai, queremos receber com alegria, porque nós sabemos que tudo, meu Deus, vem do Senhor. Pai, queremos agradecer por esta noite que nós iremos passar. Com certeza amanhã, nesse mesmo horário, nós queremos estar aqui na Tua presença, fazendo esse culto do lar que nós estamos fazendo, não só para a minha família, mas fazendo esse culto, meu Deus, em agradecimento primeiramente a Deus, e segundo a todos vocês que irão nos assistir. Pai, fica conosco, nos abençoa. Abençoa, meu Deus, aquelas pessoas, meu Deus, que nesse momento estão tudo atribuladas por o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fica conosco, nos abençoa. Abençoa os teus filhos. Abençoa aquele pai que está ali no leito dos hospitais, que nesse momento está atribulado. Mas eu sei que a mão do Senhor está presente na vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Querido, eu quero agradecer a Deus por este culto, o qual nós estamos fazendo aqui esta noite. E que a presença de Deus continue na minha vida, na vida de cada um de vocês, na vida dos nossos familiares. É como eu tenho dito nas minhas pregações, nós não merecemos nada de Deus, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus, porque Ele é bom. E Deus, Ele tem nos amado, irmão, de uma maneira tão especial, muito grande o que Deus tem feito nas nossas vidas. Sei que nós estamos passando por um problema muito grave. E esse problema agravou o país inteiro. Esse problema está abolindo com a mente da maioria dos brasileiros. Tem brasileiros aí que com certeza nesse momento eles estão tudo atribulados, tudo triste. Mas, querido, tudo isso é como eu já venho falado dentro dos textos bíblicos. O meu defeito, nossos defeitos, é de nós não procurar a entender o conteúdo que a Bíblia nos oferece. Esse livro que está aqui fechado, ele é um livro que nós colocamos na nossa estante. Mas ele tanto que nem está aqui. É a boca de Deus falando conosco e nos nossos corações. Essas palavras, ela nos traz, nos edifica a nossa vida. Esta palavra, ela tem mudado a história de muitos. Hoje tem mudado a história. Eu conheço história de pessoas que eram drogados, viciados. Eram pessoas que ele tinha o maior prazer de não cessar as vidas. E hoje, graças a Deus, eles têm alegria de poder
compartilhar essas histórias com você. Muitas pessoas. Mas, querido, muitas das vezes, os filhos de hoje, eles não querem mais estarmos com seus pais. Eles querem estar pelo mundo. E o mundo não tem o que nos oferecer. Eu estava lendo um texto, agora à tarde, e esse texto se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 15 e versículo de número 11. A Bíblia, ela conta essa história, e essa história, elas nos chama a atenção. Filho desobediente a pai. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 11, 15 e 11 de Lucas, diz assim a palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse a palavra esta noite. Esta palavra, eu sei que vai entrar em alguns corações esta noite e está necessitando de ouvir essa palavra. Disse-lhe um certo homem, e este homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse-lhe: Pai, dá a minha parte dos meus bens, que me pertence. E repartindo ele a fazenda, esse texto diz que, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longe dali. Aleluia. Despedido de seus bens, vivendo ele solitariamente, havendo ele gastado tudo, houve naquelas terras uma grande fome. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós já conhecemos a leitura, nós já lemos várias vezes esse texto, mas esse texto, ele nos faz lembrar que a maioria das coisas hoje acontece por devia da nossa decisão errada. Filho pedindo herança antes do tempo. Esse filho, ele tinha tudo ao lado do seu pai. Não faltava nada. Ele tinha tudo dentro da sua casa. Tudo. E uma certa feita ele chega para o seu pai e pede a parte dos seus bens. Era uma coisa que ele queria e era um desejo que ele tinha de ir para a cidade grande e lá construir ou multiplicar os bens, que ele achava que era possível fazer isso. E ele pede, o texto diz que ele rapidamente ele ajunta tudo. E ali partiu para uma terra que era distante ali daquele lugar. O texto diz, queridos, que ele quando chegou na cidade, o qual ele desejava ir para lá, ele começou a gastar. Ele começou a gastar tudo aquilo que seu pai tinha lhe dado. O direito, era o direito que cabia a ele, e era o direito que o pai tinha de lhe dar. Querido, o que eu quero dizer dentro desse contexto bíblico, é muito interessante esse texto, e nós os trazemos esta noite para você, para vocês que nos assistem esta noite. Eu estou muito grato de ver vocês aí curtindo, visualizando a pregação da nossa palavra, que a palavra não é nossa, é pregada pelo Espírito Santo, que nos dá a palavra para nós pregarmos. E a maioria das pessoas hoje estão nessa situação. Pessoas só pensam em bens. As pessoas só pensam de multiplicar aquilo que tem. Essas pessoas poderiam multiplicar os bens, mas era a palavra de Deus nas nossas vidas que nós merecemos. Quando a gente está passando por uma situação o qual está acontecendo, quantas pessoas faziam culto nos seus lares que nem nós estamos fazendo hoje?
Ninguém. Ninguém faria os cultos nas casas. As pessoas estavam acomodadas. As pessoas incomodadas. Queriam estar dentro dos seus lares. Mas a palavra de Deus, é como eu já tenho falado nas minhas pregações, deixa por último lugar. Onde nós deveríamos, todas as noites, fazer, todas as pessoas fazer o que nós estamos fazendo. Eu sei que a palavra, ela que nos edifica, é a palavra que nos guarda, é a palavra que nos edifica a cada dia. Quando nós estamos fraquinhos, corremos para dentro da palavra. E esta palavra, ela vai nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então este jovem, querido, ele tinha tudo ao lado do Pai, não faltava nada. Mas nós, seguindo com o texto do qual nós estamos falando aqui, ele chegou no destino onde ele queria, aquela cidade grande, importante, que ele achava que era importante. Ele deixou de dar o amor do Pai para ficar na cidade grande para aumentar os seus bens. Quer dizer, que ele pensou nos bens do qual ele queria alcançar. Ele não queria saber que estava ao lado do Pai, o Pai, né, sumar junto, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, querido, que ele gastou tudo. Ele ficou um homem ali naquela cidade sem conhecer ninguém. É que nem as pessoas hoje não conhecem a Deus, não têm o conhecimento da verdadeira verdade que Deus está falando. As pessoas não têm mais esse conhecimento, porque não foram buscar a Deus. Foram se preocupar com bem, juntar tesouro, e o tesouro fica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, Deus, ele é bom. Quando eu digo que Deus é bom, é que Deus tem transformado as nossas vidas, por mais pecadores que nós somos, mas Deus tem transformado a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É uma honra para nós trazer essa palavra aqui esta noite, porque ela não está sendo proibida de nós divulgar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E esse filho, ele se achou ali naquela cidade, sem nada. Ele se achou sem nada, estava passando fome, ele levou a herança, mas gastou tudo, papocou tudo. Louvado seja Deus. Mas Deus é tão bom, que Deus encaminha 2 cidadãos daquela cidade até aquele rapaz. E quando aqueles cidadãos se aproximam daquele rapaz, ofereceu emprego. Só, querido, que esse emprego já estava na altura dele. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Nós somos teimosos na presença de Deus. Pedimos algo errado na hora errada. E Deus, ele sabe disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles 2 homens daquela cidade ofereceram emprego da altura que ele estava merecendo. Por causa da teimosia dele. Por causa do pedir que ele pediu ao Pai, a sua parte, a sua herança. E não soube administrar. Louvado seja Deus. Então aqueles homens ofereceu emprego para ele. Mandou que ele fosse ali para o campo. Ele fosse para o campo apacentar porcos. O que é apacentar porcos? Cuidar. Querido, vocês sabem que uma porcica é uma coisa muito nojenta. Que é onde é criado os porcos. E o texto, querido, vai dizer que muitas das vezes chegava aquela lavagem que os porcos comiam, e ele tinha desejo de comer aquela comida que vinha para os porcos, ele tinha desejo de comer, ou melhor, de se alimentar com aquela comida dos porcos. Um rapaz que tinha tudo dentro da casa do pai. Não lhe faltava nada, tinha tudo. O aconchego do pai, talvez o bate-papo com o pai, aqueles horários mais difíceis, mas ele resolveu ir para a cidade. Mas, querido, eu, você, nós temos direito de nós se arrepender. E quando nós se arrependemos, as bênçãos do céu acontecem em nossas vidas. Eu sei que nesse momento tem muitas pessoas que estão tudo atribuladas. Tem pessoas aí que acham que o mundo acabou. Acha que o mundo para aquelas pessoas não vai ter mais vida. Até porque nós estamos observando que os nossos governadores não querem que nós saiamos de casa, não querem que nós saia de casa, melhor. Não quer.
querido, se nós ficar dentro de casa, vai chegar uma certa hora que nós não vamos ter nada dentro dos nossos lares para nós se alimentar, a não ser a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te fortalecer esta noite, dizer para você que quando nós servimos um Deus que tudo pode, Deus não só abre porta não, Deus abre tudo. Deus abre janela, porta, abre passagens que a gente acha que não é possível para o humano. Mas para Deus, Ele tudo pode fazer. Então não te preocupa, fica, obedece às autoridades, permaneça em casa, pregue para a sua família. Se não sabe pregar, mas louva a Deus com o hino da harpa cristã. E tudo isso nós estamos fazendo à vontade de Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. Então esse jovem, ele rapidamente pensou a besteira que ele tinha feito. E ainda bem que ele viu que estava errado, viu que errou. Então ele disse em suas palavras: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão. Ele estava querendo dizer que muitos dos seus trabalhadores lá, do pai dele, lá na fazenda, tinha pão para comer. E ele se achava ali sem nada. Um desejo de comer aquela comida que vinha para os pobres. Mas, querido, foi ele que quis assim. Será que nesse momento você também não está querendo ser assim? Será que você não está querendo pedir a sua herança? Ou será que você já não pediu e está passando situações difíceis na sua vida? Será que você parou aonde você está? Será que você colocou a sua mente em ordem para saber se você já não pediu a parte da sua herança? Ei, é minuto de você pensar. É minuto de você poder parar um pouco do que você está fazendo e fazer que neste filho fez. Ele se arrependeu. E quando nós se arrependemos, as bênçãos do céu, elas voltam. Elas acontecem em nossa vida. Então ele diz: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas não tem problema não. Hoje mesmo eu irei ter com meu pai. Hoje mesmo eu irei ter com meu pai. Irei dizer: papai, eu pequei contra o céu e a terra. Eu não sou digno mais que o Senhor me chame de filho ou do teu filho. Mas aceita a mim como um dos teus trabalhadores ou como um dos teus jornaleiros. Jornaleiros, querido, é trabalhador. É pessoas que trabalham braçal. É pessoas que dão a sua vida por amor do Senhor. Então, querido, na saída daquele jovem, havia uma nuvia. E essa nuvia, ela deu cria. E o pai, ele sabe quando o filho vai voltar. O pai, ele sabe. O pai, ele sabe da besteira que o filho faz, mas o pai sabe que um dia o filho vai voltar. Então, o pai chega para um dos seus trabalhadores e diz: olha, a nuvia deu cria, mas eu não quero que tire o leite daquela nuvia. Eu quero que o bezerro mame todo do leite. Eu quero que aquele bezerro mata bem a sua fome, porque eu quero que ele fique bem cevado. O pai já sabia o que era que ia acontecer. Já sabia. Assim como Deus sabe o que é que vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, quando aquele jovem resolve voltar da onde ele não era para ter saído, na presença do pai, o pai já está esperando. A Bíblia diz que de longe, era muito longe ainda, quando ele havia visto o pai. E ele corre. E o pai abraçou. Primeiramente, o pai disse, chama um dos seus trabalhadores e diz: olha, quero que vá e dê um banho nele. Coloca neles os melhores anéis que nós temos. E o melhor aroma que nós temos preparado. E aquele bezerro cevado, o qual eu deixei que ele mamasse todo o leite da nuvia, para que o dia hoje chegou. Mata o bezerro, porque hoje
vai ter grande festa. Hoje aqui tem festa, hoje aqui. Mas, querido, a Bíblia diz que era 2 filhos. E aquele que ficou, produziu. Mas o seu pai produziram ali naquela fazenda. E quando aquele jovem chega ali também naquela fazenda, ele observou que havia uma festa, havia os preparativos para uma festa. E perguntou, o que é que está acontecendo para um daqueles trabalhadores? E ele disse, o teu pai, que mandou fazer os preparativos, porque vai ter uma grande festa hoje aqui, porque o teu irmão voltou. Então aquele jovem chega com o conhecimento do pai e diz, pai, como pode? Como é que muitas das vezes, aliás, o meu irmão pede toda herança e tu dá, e ele vai embora com tudo dele. E eu fico contigo. Quantas vezes eu tenho reunido aqui com meus amigos, e o Senhor não tem me oferecido um cabrito para que eu viesse matar e saciar aqui com meus amigos? E o meu irmão vai e gasta tudo, e tu manda matar o maior boi que nós temos na fazenda que está cevado. Mas o seu pai olha para aquele filho e diz, filho, o teu irmão estava morto, mas hoje ele reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa, querido, é a palavra que nós precisamos de ouvir. Essa é a palavra que nós temos que aplicar em nossa vida, para que nós venhamos conhecer que Jesus está em primeiro lugar. Jesus, ele é o nosso Pai. Então você, esta noite, eu sei que deve estar atribulado. O mundo todo está parado. Mas não esquece uma coisa. Jesus está conosco. Jesus está no barco. Aquele homem vivia há 38 anos. Ele vivia naquela situação. Naquela cama. Ninguém lhe ajudava. Ninguém. Quem passava via o estado dele lá, mas ia embora. Mas uma certa feita, aqueles 3 homens resolveram ajudar. Então não te preocupa não. Que Jesus, ele é bom. Que Jesus é maravilhoso. Que Jesus tem cuidado de cada um de nós. Agora deixa Jesus cuidar. Não se preocupa não. Fica no lugar da bênção. Que com certeza Deus irá nos abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?